11 horas, 8 minutos, 11 e 8. Bom dia para você. Obrigada pela sua audiência renovada aqui no Tá na Pauta, dentro da temática, com oferecimento de ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa, RS Garante, garante. Hoje é terça-feira, dia do Tá na Pauta aqui, com essa dupla querida que muitas pessoas gostam de escutar, né? Que representam um olhar mais social, antropológico, filosófico e também um olhar sobre a questão migratória, esses fenômenos todos, né? E um olhar do setor privado. Eles dialogam, né? Eles sentam na mesa da fraternidade e dialogam entre si. É como se a gente estivesse dizendo que economia e sustentabilidade podem sim se darem as mãos e fazerem inclusive amizade. Por que não, né? Com certeza. Que coisa, olha que discurso inflamado, bonito. Olha só, sente o nível. Agora nós só temos que continuar desse nível para cima, Gasparim. Pablo Carlotto e Vadir Gasparim, bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham pela rádio. Sentiram aí quem está do outro lado, quem está nos ouvindo? Olha só em que situação a Beverly nos coloca sempre no início de cada programa. E inclusive a pauta acabou de cair, a nossa pauta, tá, gente? Só para avisar, acabou de cair. Não caiu, não. Não, Bom caiu dia. sim, caiu, Gasparim. O assunto que nós estávamos falando e outros, talvez, que eu trouxe da rua são mais relevantes. Não estamos aqui discutindo prioridades, mas acho que hoje fica emergente esses assuntos, né? Seja bem-vindo, Gasparim. Bom dia, Beverly. Bom dia, Pablo. A Beverly levantou a régua hoje, né? Sim, ela levanta a bola e só, gente, é para cortar, não é para levantar novamente. É interessante porque a gente circula em alguns lugares, eu circulo, Gasparim circula, Pablo circula em lugares e quando a gente se encontra e começamos a conversar, às vezes displicentemente, surgem assuntos que talvez sejam mais emergentes do que esse que está na manchete. A manchete era alguma coisa sobre endividamento e as bets, tudo certo, também é notícia, mas a gente vai ficar com elas porque elas não vão morrer aqui, né? Vocês trazem alguns assuntos aqui, o Pablo estava me trazendo um sobre um esgotamento de o quanto custa para manter só seu modo operacional. Se a gente fosse falar em tecnologia, né, existe ali uma quantidade da memória dos nossos suportes de software que são usados só para rodar os arquivos que estão contidos neles, né? Então, você sabe lá que um percentual da sua memória, da sua energia vai precisar lá no celular para rodar o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. É só para rodar, não é para mais nada, é só para rodar. É mais ou menos isso que o Pablo traz, assim, fazendo uma analogia de hoje nós precisamos de uma quantidade de energia, de tempo-vida, de dinheiro só para existir. E aí o Pablo trouxe isso que merece um capítulo à parte. E aí vem o Gasparim também um pouco, digamos assim... Ansioso. Eu até ia usar a palavra estafado, porque eu acho que estafa é uma palavra que combina bem com o que nós estamos vivendo, que é uma estafa de enxergar que as coisas não estão indo como deveriam ir, mas a gente não tem instrumentos para fazer algumas mudanças no momento. Eles certamente surgirão, né, Gasparim? Mas, por exemplo, como é que a gente vende e mantém sustentabilidade financeira de um empreendimento, sendo que os aparelhos, as relações mudaram e a gente precisa fazer a conta fechar? Como é que a gente faz a conta fechar? O que eu levantei aqui, até os ouvintes que estão nos ouvindo agora, né? Os ouvintes estão nos ouvindo. É bonito. É redundante, mas tudo bem. Mas assim, a minha preocupação, né? Talvez o desconforto, até como professor, tá? Eu derreto jornais e revistas. Eu gosto de ler artigos somente, né? Mas e gosto de comparar os artigos do ano passado e de hoje também, né? Não é só no final do ano que tem a cartomante. Eu acho que no final do ano, de novo, tem que ver o que a cartomante falou para não andar só naquela onda, né? Para ficar um pouco mais sábio, não sabido.
Mas, assim, a minha preocupação, eu levantava antes do programa, é que nós estamos se lambuzando, né? Ou seja, nós vivemos hoje, por exemplo, um momento de entrega de imposto de renda. E acontece muito hoje, você pode fazer tudo em casa, com aplicativo, e a própria Receita vende isso, mas, ao mesmo tempo, principalmente os amigos, depois de feita a declaração de imposto de renda, mandam por um contador amigo dele para dar uma conferida, mas sem pagar nada, ou seja, achando que é tudo Na Só que tudo gentileza. isso não existe almoço de graça, eu quero colocar, né? Ou seja, então, eu diria que a palavra é lambuzar, nós estamos lambuzando, nós estamos tateando, nós estamos experimentando. Mas, de alguma forma, a palavra um pouco é pesada, mas nós estamos sendo escravizados de alguma forma digital. Como é que eu falo isso, Beverly? Existe uma forma de escravizar as pessoas, ou seja, eu posso usar as forças, as armas, segurança, eu posso pegar um país, entrar nele e, pelas armas, tomar conta e dominá-lo, ou seja, pelas armas, pela força, né? Mas existe outra maneira de escravizar, e eu acho que hoje nós estamos pesados, e eu acho que o Pablo pesa bem. Não é só energia gastante, né, que para guardar todos esses instrumentos que nós temos à nossa disposição, mas sim o custo de vida. Eu sempre coloco isso, um agricultor, né? Um agricultor no passado, ele tinha no máximo a conta de luz para pagar quando tinha, né? Mas hoje é todo dia, nós somos um relógio, e na empresa acontece isso. Por isso que eu falo, eu não tenho o direito de pedir para um amigo meu revisar o imposto de renda em troca de um valor, ou um serviço, etc. Por que eu falo isso? Porque são 24 horas por dia dessa energia também sendo guardada na empresa. Por exemplo, é o contador que eu tenho que pagar, é o aluguel, é os funcionários, e a gente acha que é tudo de graça, né? Então, voltando à escravidão. Então, eu posso ser escravo via força, né? Força, segurança, via as armas ou via força braçal. Um país pode ser escravizado por outro, mas também eu posso ser escravizado com as novas tecnologias. Ou seja, eu te coloco uma antena na frente da tua casa, mas você não é obrigado a usar. Essa é uma TV a cabo, mas está à disposição. Eu não sou obrigado a entrar na internet, mas está à tua disposição. E você começa a verificar, você vai num banco hoje, mesmo num banco público, se você não tiver um aplicativo tal, você não consegue trabalhar com o banco. Então, você não é livre, você é obrigado. Então, por isso falei, a escravidão te obriga a fazer alguma coisa. O próprio imposto de renda hoje, que é estatal, você não consegue fazer em casa e entregar na Receita. Você tem que usar todo esse mecanismo, toda essa energia que o Pablo vai colocar daqui um pouco. Ou seja, eu não tenho liberdade de fazer meu imposto de renda em casa e entregar na Receita sem ter um belo sistema, um computador ou um aplicativo, etc. E aí eu tenho que baixar o aplicativo da Receita para apresentar ela. Então, aí se eu tenho um filho estudando num colégio, você imagina, eu disser, por exemplo, como professor, você imagina Pablo chegar na sala de aula e dizer o seguinte: eu não tenho telefone celular, eu não tenho rede social, etc. Os caras não vão mais nem me ouvir, concorda comigo? Deu para entender que, de alguma forma, nós somos escravizados? Nós somos... e aí vem o problema que nós vamos falar nas próximas, das bets, da troca. Eu vi esse dia também o presidente da República dizendo que se o produto está caro, tentar trocar, houve uma revolta quase, né? Ou seja, claro que isso é usado politicamente, partidário também, mas, pessoal, começamos lá atrás, e aí nós entramos tudo. Nós não tivemos o básico, educação financeira. Nós não tivemos educação na cozinha. Porque, de repente, a nossa mãe e tal, a nossa avó, nunca faltou comida. Porque mesmo que chegasse 3 pessoas, 5 pessoas no domingo a mais, ela dava um jeito. Se pegar hoje uma pessoa mais jovem, é capaz de dar um desespero e ligar para o teleentrega. Então, deu para entender o que é educação financeira, educação isso e tal. Isso me assusta um pouco, Beverly, porque nós estamos, de alguma forma, sendo lambuzados, nós estamos sendo usados, e tudo isso, e toda vez que você baixar um pequeno aplicativo, pode parecer pouco. Não, é R$ 3,90 por mês. Mas, meu Deus do céu, você começa a levantar todo o processo para chegar a R$1.000, R$2.000, R$3.000, é 2 toques. Lembrando, né, que o sistema financeiro bancário do Brasil,
praticamente paga toda a folha de pagamento com aquele 0,90 do Pix, aquele 0,90 do extrato bancário, 0,39 que te cobra do coisa, esse 0, alguma coisa que te cobram nas contas, que para você não dá valor nenhum, eles pagam toda a folha dos seus funcionários. Só para você ter uma ideia o que é o mecanismo. O mecanismo. Então, assim, ó, é por isso que eu falo agora, novamente, como empresário também, e eu falo como dono e também falo com outros donos, nós estamos um pouco preocupados. Por quê? Vamos lá, eu saio de casa, eu falava há pouco, eu vejo a pessoa que devia estar limpando a rua, mexendo num aparelho eletrônico. O policial ou o vigilante, que devia estar cuidando do trânsito, está num aparelho telefônico. Você chega numa empresa, alguém que devia estar me cuidando está no aparelho telefônico, ou aparelho eletrônico. A pergunta é, tudo bem, e quem é que vai pagar toda essa conta? Quem é que vai guardar toda essa energia? Quem está guardando? Essa pergunta fica no ar. Tu pontuaste ali, Gasparim, uma série de coisas que daria para programa para o resto do ano, e com toda certeza, mas uma coisa ali eu concordo contigo absolutamente. De tempo em tempo a humanidade cria uma estrutura ou se apropria de uma estrutura para fazer com que todo mundo esteja numa vala comum, esteja num ambiente comum ou num lugar comum, para não chamar de vala, que muitas vezes as pessoas associam a morte à questão da vala, mas nem sempre é usado para isso. Mas veja bem, hoje talvez você pegue do passado a rádio, o jornal, a revista, a televisão, hoje a internet, todos os seus meios, sejam de plataformas, aplicativos e etc., e aí também as famosas redes sociais, seja por aplicativo, seja por acesso à web, pela web, veja bem, todo mundo hoje está conectado. Esse estar conectado tem sintomas de patologia muito grande, e a gente já tem visto isso, né, Beverly? De que pessoas, quando são arrancadas delas ou privadas do celular ou da internet, coisa assim, entram em estados dos mais variados. Desde do surto psicótico, eu diria assim, a ameaças maiores e grandes, seja aos parentes, seja até mesmo ao seu chefe no setor da empresa onde trabalha e assim por diante. Então, veja bem, é sim uma grande vulnerabilidade que nós estamos vivenciando hoje do humano em relação às tecnologias. Por quê? Porque há ali também um endeusamento. Hoje nós vivemos um endeusamento tanto do mercado, que virou uma deidade, certo? Quanto a internet. E a internet aí, nas suas formas que chegam até nós. E uma das mais recentes, que está no grande Olimpo, né, das deidades da atualidade, é a inteligência artificial. E nós nos subjugamos. Então, hoje, se existe uma tendência muito grande de uma escravidão no mundo do trabalho, existe sim uma grande servidão em relação à internet, em relação à comunicação que vem, à participação. Então, se você olhar para o lado da psicologia, você vai ver assim que, claro, tem aquela questão do pertencimento, tem a questão do eu quero ser o cara da hora ou do momento, eu busco viralização, há quem busque também a monetização e tal, tudo. Há quem busque que vai ter o seu momento cósmico, por assim dizer, que vai render-lhe sucesso, fama e muito dinheiro. Alguns jovens, algumas pessoas, né, ficam ansiosos com isso. Hoje cresceu o número de jovens que, se tu pergunta para eles o que você vai ser quando crescer, a pergunta antiga, lembram? O que você pretende atuar e tal, é influencer, é youtuber, não é mais aquela questão de uma profissão que traria para a sociedade. Fazer aquele teste para saber o que ia ser do futuro. Pois é, agora vai teste vocacional. Então, veja bem, hoje carece e é necessário uma maior reflexão, e não é uma reflexão só coletiva, é uma reflexão individual, diária e necessária. O quanto que eu perco ou o quanto que eu invisto, com prioridade ou sem prioridade, no mundo do celular. Seja com videozinhos, seja com joguinhos, tigrinho e etc., ou até mesmo nas bets, sabe? Então, hoje, no meu ponto de vista, é uma grande vulnerabilidade humana, porque não é só do Brasil, é do mundo todo,
o tal do celular e a conectividade com ele e a partir dele, sabe? Porque a gente se conecta com o mundo e se desconecta, isso já é quase uma máxima comum, né? Se desconecta do que está à nossa volta, mas a gente está se desconectando. Não é desconectar com o mundo e desconectar com o que está próximo. Não, a gente está se desconectando da gente mesmo, certo? Porque as pessoas já estão fazendo muitas coisas no automático, certo? No automático. Depois vem a dúvida, fiz, não fiz, talvez tenha feito, não sei, vou ter que dar... Aí vou de novo lá dar uma conferida, e isso tem levado a gente também no campo das incertezas pessoais, certo? Será que eu dei os parabéns para o meu amigo do mês passado? Será que eu lembrei da data de aniversário de um parente meu ou de um colega de trabalho? Será que eu tenho que lembrar disso? Será que é no mês que vem? E aí a gente vai do aniversário à questão de contas, como tu falavas antes. Hoje em dia, há uma tendência muito grande e fortíssima que os bancos não querem mais te ver. Eles só querem que você pague as tuas contas, certo? E aí, os aplicativos. Eu, Beverly, ainda sou um mortal, um simples mortal, que 3 vezes por mês eu vou até uma agência com o papel na mão para pagar as contas. E tenho verificado que eu quase sou um soldado sozinho. Porque a maioria das pessoas eu não vejo lá pagando conta. Eu tenho me dado conta disso. Eu estou me sentindo jurássico. Mas eu não sei lidar com... Aí não tenho. Eu tentei e não consegui. Eu me rendo, eu me entrego. Eu acho muito complicado os aplicativos de banco no celular, onde você deixa a tua conta em aberto hoje para o mundo. Porque você pode sair do aplicativo da conta bancária e ir para uma rede social ali que tem alguém mais vivo do que você querendo te comer vivo. Principalmente as tuas finanças. Deixa eu aproveitar o ensejo que vocês trazem elementos que estão no senso comum, né? Tem muitas pessoas falando sobre isso em lugares diferentes, sobre perspectivas diferentes. Mas é muito claro que nós estamos vivendo uma época em que nós mesmos, com tudo isso, geramos para nós um desgaste emocional, de pensamento, de problematização de todas as coisas que nem são reais. Vejam bem, nem são reais. A gente vai criando elas e elas não são reais. Aí aquilo que é do campo real passa num segundo, ela perde a importância, ela fica num segundo lugar. Por exemplo, raciocinar, verificar se, por exemplo, eu quero ou não quero isso, se eu faço ou não faço isso, ou dentro de um universo, por exemplo, da corporação Gasparim, eu tenho X problemas, né? Mas às vezes é demanda do outro, um é decorrência do outro. Se você tirar aquela pecinha, se você conseguir ter raciocínio tranquilo, sereno, para tirar aquela pecinha, talvez um monte de outras se desmorone. Opa, resolvi, tirando uma, já resolvi umas, porque a gente vai problematizando e vai entrando nessa energia, né? Então, isso posto, voltar para aquela lógica que é um pouco mais objetiva, que é mais ou menos o seguinte: vocês devem ter se dado conta, e quem está em casa também, que nós fomos tirando instrumentos da nossa vida e fomos colocando no celular. Máquina fotográfica no celular, relógio no celular, calculadora no celular, alarme. rádio, isso. A gente foi colocando tudo no celular. Vocês já dá para perceber, gente. Não é uma coisa que é uma bolha. Já está acontecendo. Talvez não para todo mundo, mas já está acontecendo. Nós estamos começando a colocar tudo isso de volta no lugar. Já começamos a colocar o celular no relógio, observaram? Tem muita gente que não usa mais o celular. E normalmente quem está no topo, quem está mais no topo, que é um outro lugar, enxerga mais longe, essas pessoas, no geral, elas já se libertaram não da ideia, do aparelho. Sim. E já estão colocando o celular de volta no pulso. E ali tem uma série de coisas que elas fazem no pulso. Não vai demorar, a gente vai colocar a máquina de fotografia no lugar dela, talvez com melhorias. Não quero dizer que vai ser a mesma coisa, Sim. mas a gente está se reorganizando, porque entendemos que isso gera loucura. Não gera realidade, não traz realidade. A gente fica carregando um monte de coisa que não chega a lugar nenhum. Esse cenário colocado aqui para dizer que talvez a gente precise entender entre uma coisa, que é a tecnologia,
e aquilo que é do humano, o equilíbrio entre as duas coisas, né? Não é só se reconectar consigo mesmo, mas é voltar a ter relações, é utilizar a tecnologia até o limite, daquele limite usar, voltar a ter, porque é isso. E mesmo na tecnologia, voltar a ter relações com pessoas através da tecnologia. O problema é que nós tiramos a tecnologia como instrumento e colocamos ela como uma pessoa. E ela não é uma pessoa, né? Mas é uma confusão nossa isso, né? Mas acho que assim, ó, é que o mundo, com esse mundo vasto da tecnologia, abriu a mente, as portas do mundo. Deu para Deus, ou seja, eu não preciso mais falar com a Bebe para ir até a Avenida Rio Branco. Eu pego um aplicativo aqui, baixo e já consigo. Principalmente quem viaja, então, é uma ferramenta fantástica. Mas assim, ó, existem muitas oportunidades, mas... Ao mesmo tempo, eu preciso ter o lado humano. Por exemplo, se eu estou no banco e viajando agora, por exemplo, você não consegue mais despachar as malas. Você tem que ir num aplicativo e não adianta você ter... e eu aprendi isso que na Alemanha, por exemplo, não existe fila para idoso. E aqui no Brasil tem essa vantagem. O Gasparinho entra no filho do idoso e tem um monte de gente ajudando. Lá não tem mais isso. E você não é nada lá. Você é um passageiro. Precisa ter uma ferramenta que entenda, por exemplo, que o Pablo indo no banco, ele tem que entender que ele precisa de ajuda lá no banco, ou seja, ajuda no sentido de, entendeu? O que não dá é jogar toda. Então, nós temos oportunidade fantástica. E nós temos oportunidades hoje, por exemplo, nós falamos antes, né? Mas vamos jogar tudo no aplicativo. Vamos lá. Nós já passamos por isso. Vamos mandar tudo por fax. Só que, de repente, dá uma ligadinha. Então, nós temos que saber que a tecnologia é uma ferramenta à disposição do ser humano, que, de alguma forma, o grande criador do universo, né, o senhor de todos os senhores, ele deixou o homem criar isso para nos facilitar. Veja o fantástico mundo de um médico lá no outro lado do mundo poder operar alguém aqui em Caxias. Eletrônico, assim, ó, então, nós temos... Estão nos dando tudo isso, mas, de alguma forma, eu não preciso deixar... eu acho que essa desconexão do humano com a tecnologia. Eu acho que você pegou bem, Beverly. É preciso saber usar essa ferramenta. Vamos lá. Não precisaria... Aí que eu volto a dizer. Não precisaria eu ir me consultar e ter uma placa lá dizendo que, durante a consulta, é preciso desligar os aparelhos eletrônicos. Puxa vida, eu estou pagando bastante. Não precisaria ter uma lei para que o estudante indo, por exemplo, na escola, não ficar com a cabeça... Porque o grande desafio do professor, qual é que é? Não é a chamada manter o corpo lá dentro. Eu falo sempre brincando. Até na funerária nós conseguimos deixar o corpo presente. O problema todo é manter a cabeça lá dentro. Agora, Gaspar, tu vai me deixar só fazer um parênteses aqui. Eu tenho um perrengue pessoal com plaquinha, com aviso. A diferença de uma lei, que me entendo leis, são importantes, porque elas regram a sociedade. Elas servem para dizer isso pode e isso não pode. E se você fizer descumprir a regra, você vai ser penalizado. Por quê? Porque vivemos em sociedade. Então, na minha singela forma de ler, legislação, lei é preciso, é fundamental para o processo civilizatório. Gostemos delas ou não, ponto. Agora, os avisos são lembretes. É como se eu tivesse te dito assim, Gasparinho, você pode vir na terça-feira aqui para o programa? E você diz sim. Aí, na segunda-feira de noite, eu te dou um lembrete. Tu pode ver como tu pode ver. É só um lembrete, porque o combinado já foi feito. Sim. E se tu não vier, tu descumpriu um combinado, o que não é legal, né? Agora, um lembrete é só isso, é só um lembrete que não serve basicamente para nada, serve só para lembrar. Vivemos uma sociedade de lembretes, por quê? Porque não nos comprometemos com aquilo que assumimos. Mas é que tá, voltando à tua colocação, se eu não puder vir, e eu confirmei que eu vim, é o caso de uma festa e tal, o que custa, né? Com toda a tecnologia, sim, avisar. De volta. Mas, novamente, o que eu falo é isso, ou seja, nós achamos, mas é a história do elevador. Olhe se o elevador está parado no seu andar antes de entrar. Vai adiantar, para quem está desatento, a pessoa vai entrar e vai cair no buraco, mesmo que tenha um aviso. O que eu quero dizer com isso é que não é sobre as digamos assim, situações de emergência para as quais a gente não pode cumprir. Mas nós vivemos numa sociedade em que não cumprimos o que dizemos que vamos fazer. Por isso, uma sociedade de lembretes. Deixa a caneta, não leve a caneta embora, apague a luz, baixe a tampa do vaso, faça pipi dentro, não faça fora. É uma sociedade de lembretes, por quê? Porque nós, de uma forma geral e coletiva, não nos comprometemos
Mas assim, ó, Lixo na eu queria colocar, lixeira. por exemplo, 1 ano, 2 atrás, eu lembro também da NRF nos Estados Unidos, se falava muito que nós ia poder quase que apalpar um produto, né? Deu para ver como é que era Holográfico. Né? holográfico. Não deu certo. Tecnologia holográfica. Agora, nós vivemos um passado que o sonho da hora do teste lá, como é que a gente podia ficar bilionário, milionário ou com um monte de seguidores? Era ser jogador de futebol. Você se lembra, a minha juventude, o que tinha como é que era para ser uma Gisele Bündchen, né? Ou seja, Teste de modelo? De modelo. Modelo. Né? Escolas, o que tinha né? Ou ganhar na loteria. A gente parava no domingo de noite ou no dia que saía a loteria. Então, agora, nesse momento, existem milhões de oportunidades, mas lembrar que é um só, é um cara lá, entendeu? Só que ele leva a... Então, a expectativa está toda aqui. Agora, lembrar o seguinte, eu posso estar lá, eu posso jogar na loteria. Agora, não preciso deixar de trabalhar. Entendeu? Sim, é o equilíbrio. Né? Agora, mais uma vez, né, Gasparim, me parece que a gente, às vezes, toma por verdade coisas que foram criadas por pura imaginação, como, por exemplo, quando a gente diz e está no senso coletivo. Não é nem eu, nem você. Sim, somos nós, num senso coletivo, que muitas vezes dizemos assim, os jovens todos querem ser influenciadores digital. Talvez por um tempo ainda vão quererão. Porém, na pandemia, todos nós também de forma coletiva vimos que aquela onda crescente de todo mundo ser influenciador, de tirarem, por exemplo, um apreço, né, por uma conquista da democracia, que são os meios de comunicação, é uma conquista dos povos civilizados e a imprensa. A imprensa é uma conquista de todos, não é minha que sou jornalista, é de todos, né? E às vezes a gente olha assim, a imprensa isso, aquilo, não vou dizer que não tenha coisas ruins, tem, mas é uma conquista de todos. E quando a gente desmerece uma conquista de todos em detrimento de uma onda em ascensão que a gente não sabe exatamente ainda o que vai ser, porque não temos distanciamento histórico para saber o que vai ser. E demos margem, né? Demos margem. Falem, gritem aos milhões no YouTube, nas plataformas digitais. Tenha um canal, faça vídeo. Isso, faça, eu te pago, né? Queira viralizar, deixa torça de investir na mídia tradicional, eu vou pagar para você que está dizendo que eu quero que você diga, né? A preço sei lá do quê. Na pandemia, quantos influenciadores digitais foram cancelados pelos seus patrocinadores? Por quê? Porque iam contra a missão, ia contra princípios humanos, ia contra valores básicos da humanidade, falaram um monte de coisa que não combinava com uma conduta de alguém que ocupa um lugar, né, de influência, literalmente isso. Então, quer dizer, o que eu quero dizer, resumindo a ópera, é que ao passo que a gente reconhece que isso está acontecendo, ao mesmo tempo tem que reconhecer que ele já está numa linha de declínio. Por quê? Porque se mostrou que isso não está correto, não traz saúde para ninguém. Só para minutinho, assim, só assim, essa revolta, vamos supor, contra a imprensa oficial, a imprensa que eu digo, imprensa verdadeira, não mas existe também sobre o comércio, sobre as lojas, né? Sim, sobre tudo. A escola, a igreja, a família. A igreja, existe uma contestação geral. Eu diria assim, nós estamos até contestando o ser humano. Sim. Mas uma coisa ali que é interessante a gente pontuar, foi pontuado e que é necessário reforçar, é de que internet e todos os seus meios, aplicativos e tal, tudo são instrumentos, certo? Não é a culpa da internet, não é a culpa do aplicativo, é a forma como o ser humano se estabelece ali e como o ser humano se apropria daquilo para dominar os outros, certo? Porque hoje as famosas Big Techs, elas estão a serviço de questões geopolíticas, geoeconômicas e assim por diante. A gente não tem como negar isso. Então não pode, num ar romântico, dizer de que um aplicativo qualquer de rede social ali é só para te entreter, quando tu vê de que o algoritmo te coloca nos teus olhos aquilo que ele quer. Não é? Há um tempo atrás, 2, 3 anos, o algoritmo colocava na tua frente aquilo que você pesquisava. O que eu pesquisei, ele colocaria mais do mesmo para ti. Agora não é mais só isso. Agora é o que eles querem que você veja. E assim por diante. E daria fazer uma análise bem maior disso. Então, veja bem, hoje, a minha pergunta, Beverly Gasparim, e faço esse questionamento para quem está em casa, é... Que organização ou que parte da sociedade
A família, a escola, o que parte da sociedade, que organização da sociedade vai ajudar as pessoas a criarem uma cultura proativa na relação com as tecnologias. Proativa que seja, que defende o humano, que defenda o bem comum, que defenda a justiça, que de fato promova leis que beneficiam as pessoas e assim por diante. Porque, a grosso modo, o que a gente vê, o que mais hoje tem visualizações e se torna viral, é aquilo que de alguma forma leva dano ao humano, ao ser vivo, ao nosso querido planeta. Certo? Então, é isso que eu me ponho sempre a pensar. Quem vai ajudar o indivíduo, ou o indivíduo terá que ele fazer uma jornada humana para descobrir aos 40, aos 60, aos 80 anos que perdeu demais tempo da sua existência com esses benditos aparelhos. Uma certo? coisa interessante que eu sempre me lembro, né? Há uma qualidade humana, entre tantas qualidades humanas, que é da crença, da confiança, é confiar no outro. Porque nós só sobrevivemos como espécie confiando nos nossos pares. Claro, desconfiamos também, mas é uma qualidade humana confiar e acreditar. Então, a gente é crédulo, só que a gente passou a deixar de acreditar na pessoa próxima da gente e até na gente mesmo, desconfiar da gente mesmo. Será que eu estou pensando é certo? Será que eu estou, né? Porque deixamos de acreditar até na nossa própria intuição, para acreditar em coisas externas, entre elas a tecnologia. Não vou dizer que seja só a tecnologia, mas entre elas a tecnologia. Ou seja, usamos uma qualidade humana para usar para coisas externas e não mais para outro ser humano. Ou seja, a gente acredita na tecnologia, mas desconfia do vizinho que mora do lado. Desconfia da pessoa que está trabalhando junto contigo. Desconfia do teu colega. Desconfia do vendedor. Desconfiamos, né? Então, veja que loucura é essa, né? Nós colocamos uma qualidade que é humana fora do humano. Então, isso eu só queria trazer porque é interessante. De modo geral, isso, né? eu vejo assim como uma grande distração, certo? Entra numa lacuna de falta de cultura, entra numa lacuna de falta de entretenimento, que a gente não tem entretenimento, então o nosso entretenimento é ver vídeos, o nosso entretenimento é ver vídeos, seriados, filmes e tal, tudo. Ao que um tempo atrás era um filme por semana, sabe, a gente ficava esperando aquele filme daquele horário e tal, tudo. Hoje as pessoas assistem os seus seriados o dia todo, hoje assistem os seus filmes do seu estilo pessoal, em qualquer momento, porque está ali, entende? Está ali disponível. Mas eu faço um desafio para quem está nos assistindo a fazer uma experiência humana. Uma experiência humana. Passe 1 hora no telefone. Vai ser fichinha isso, porque às vezes a gente passa bem mais. Mas passe 1 hora ali com o olho grudado na tela, de luz assim e tal, assistindo vídeo, comentando, fazendo o que tu faz no celular. E na sequência, sem sair do lugar, pegue um livro e tente ler no mínimo uma página. Eu já sei a experiência, já tentei fazer, não 1 hora, mas enfim. A Paty Tomazini participa aqui com a gente, manda um abraço para vocês. A Beatriz Tessari Vivan também. A Lili Paludo tá lá direto de Paraí acompanhando a gente. A Maria Salete, do bairro Bela Vista, também acompanhando o programa. O Pedro Ivan diz o seguinte: parabéns ao pessoal do programa pela pauta. Pedro Ivan, do bairro Panassolo. Diante do que está se falando da intromissão do celular, coloca uma situação, experimente perder o celular e verifique o custo econômico de tempo, de desgaste emocional para perambular pelos bancos, pelas repartições, para cancelar todos os aplicativos, colocar para facilitar a vida, que a gente colocou para facilitar a vida do cidadão. E o custo para recolocar tudo isso num outro aparelho. É difícil para quem não é high-tech. Exato. Diz ele aqui. Ainda participa Bem conosco colocado. a Isabel Viapiana do Desvio Risso. Ela diz: oi, a tecnologia trouxe benefícios, mas também muitos malefícios. Atualmente, ouvir a voz das pessoas é raro. As mensagens, aos poucos, estão substituindo os telefonemas. Precisamos voltar a nos conectar com a realidade. Tarefa difícil. A Paty mandou um joinha para vocês. E também se dá conta que ninguém mais ouve mensagens no celular gravadas de viva voz na velocidade normal. Eu acho impressionante. Eu acho que eu sou a única que ainda ouve, né? Claro, me canso às vezes, né? Mas ainda ouço em velocidade normal. Todo mundo bota no 2, se tivesse 3, botava lá no 3.
veja como nós estamos Sim. acelerados e nós aceleramos a vida Mas também. a nossa vida tá acelerada e o que me preocupa é que você fala agora com o colaborador, ele está cansado, ou seja, porque vamos pensar um vendedor hoje, ele tem que vender fisicamente, ou seja, olhando teus olhos, ele tem que cuidar toda a rede social e chega no final do dia, ele está exausto, ele está intoxicado praticamente com tanta coisa, mas ao mesmo tempo, vem cá, o que você produziu hoje? Nada. Mas espera aí, mas não, mas tudo isso. Então, é achar o fio da meada, entendeu? Ou seja, eu preciso usar essa ferramenta, mas ela precisa me dar um retorno. E teoricamente, na vida das pessoas, é até um retorno financeiro. Ou seja, eu respondi 1.500 recados, eu fiz isso, tal, mas tudo bem. E no final do dia, o que sobrou? Nada. Então, de alguma forma, nós estamos cansados, é preciso que haja... Eu acho que nós estamos intoxicados nesse sentido. E o nosso, acho que foi o Ivan que falou muito bem hoje, você vai entrevistar hoje alguém para trabalhar, a sua identidade também está nesse aparelho. E se for roubado ou perdido esse aparelho, inclusive hoje, a carteira de trabalho está nesse aparelho. Então vejam que você tem a tua CNH, vida, a CNH, a identidade, ou seja, as fotos pessoais. a minha preocupação, tudo isso é fantástico. Você está gastando energia, você está gastando seu tempo, sua vida e tal, mas e qual é o retorno que você está tendo para isso? Então a pergunta é essa. Ó. Vamos lá, então tudo bem, você fica 8 horas na frente de uma tela, produzindo para a empresa, porque aí vem o lado econômico agora. Falando esse dia com uma grande empresa que vende nas redes sociais, ou venda Online. E-commerce. 86% das vendas são efetuadas durante o expediente de trabalho. Ou seja, o Pablo está pagando alguém, de repente, para limpar a sua casa durante 3 horas por dia, e essa pessoa está ficando 1 hora escolhendo um produto, em vez de ir numa loja, ela não vai. Mas quem é que está pagando 86% de uma grande magazine do Brasil? As compras são feitas durante o horário de trabalho. Ou seja, Quem eu não comprou estou estava falando da trabalhando. minha Entendi. empresa. Eu não estou falando da minha empresa. Quem comprou estava trabalhando. Então, em vez de pedir licença para sair da empresa para fazer uma compra, ele tá comprando. quantas horas foram pagas? Ou seja, mesmo você que ganhou nesse para primeiro ficar momento, comprando coisa. pode ser o empresário Pablo que pagou para aquela pessoa comprar tal. Mas no fim ele vai ter que botar o custo na mercadoria para poder pagar essa pessoa que ficou. É só para nós pensarmos. Mas uma coisa é certa, né, Gasparim? Eu entendo o que tu queres dizer e é visível isso. Ponto, é visível. Quem de nós nunca fez isso? Quem de nós nunca deu uma paradinha, vou aproveitar aqui uma brechinha entre uma coisa e outra e vou lá, já resolvo uma coisa. Me parece, isso é um problema social da liderança que deixou de estar vendo. A gente costumava dizer antigamente, né, que o olho do dono faz o negócio crescer, né, ou a barriga no balcão faz. As pessoas muitas, não estou querendo dizer o Gasparim, o Pablo, mas de uma forma geral, hoje os líderes também são contratados e eles, quem sobreviver vem falar comigo. Deixou de ter um acompanhamento de métodos, de processos, de qualificação, de avaliação de resultados, de estabelecimento de metas, né? E assim, o grande problema, já comprovado cientificamente também, porque você trouxe essa pesquisa, se a gente fosse buscar outras, há outras pesquisas que dizem que pessoas que têm uma certa liberdade no trabalho, mas que dão resultado, elas têm líderes presentes. Por quê? Porque o líder tem que estar lá. Parou para tomar um cafezinho? Ok, parou para tomar um cafezinho. Parou para conversar um pouquinho, porque relacionamento é importante. Mas é um pouco, não pode ser o tempo todo. Só isso. Aí que tá, mais uma vez, veja que a gente voltou lá no ponto inicial, voltamos lá mais uma vez, transportando um comportamento a uma ideia inicial, que é a gente pensa que isso é o tudo. Então se eu vou tomar cafezinho, eu vou para o trabalho para tomar café. Não, você vai para trabalhar. Veja, né? É a cultura do uso da tecnologia. Não, e a cultura de que a gente problematiza e não foca. Qual é o foco? Vim aqui fazer isso, a minha entrega vai ser tanto, então a entrega tem que ser tanto, né? Essa é a questão. Nós estamos hoje problematizando as questões e não estamos conseguindo achar um jeito que antes da tecnologia parecia, não sei se era, mas parecia que se resolvia um pouco mais fácil, né? Com uma bela conversa, vem cá do lado, se resolveu. Hoje não é mais suficiente. Isso é um fenômeno que a gente tem que reconhecer. Não é mais suficiente. E veja bem, na questão das tecnologias aí, falando em celular,
a cada tempo se criam novas possibilidades, mas as possibilidades não é para gerar o novo naquilo que se quer na relação do humano, mas é a demanda que acontece. Tu falavas ali sobre a questão do áudio e daí colocar ele em velocidade. Agora tem aplicativo que transforma o áudio em texto. Já tem aplicativo que, se é um texto muito grande, ele gera uma síntese daquilo para você ler rápido e não ter que ler tudo que foi escrito. Então, veja bem, é isso que eu fico um pouco preocupado, sabe? A gente tem uma habilidade e a tecnologia permite isso hoje numa velocidade astronômica, criar novas questões, novos aplicativos, novos, de juntar elementos e coisas assim. Mas é com a demanda talvez, dos erros tortos. Exatamente. Que os próprios seres humanos estão tira uma peça, cai um monte de problema junto com ela. São 11h47, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, porque a gente quase acabou o programa aqui agora. 11h47, nós voltamos na sequência aqui para falar ainda destes temas propostos no programa de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h48. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. 22 graus. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na Festa em Honra São Peregrino, no Salão Paroquial Santo Antônio Forqueta, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10 horas, missa na igreja no loteamento Tirol, celebrada pelo padre Celso Siconeto, após procissão motorizada até o Salão Paroquial. Meio-dia, almoço com sopa de capelete, leço, salada verde, maionese, risoto, galeto, churrasco, pão, água, refrigerante e vinho, após o tradicional rifão. Ingressos adulto R$ 85,00, de 7 a 12 anos R$ 40,00. Reservas 993-262115, com Antônio Nunes do Amaral. Projeto Gente Nossa, da Tua Rádio São Francisco. Patrocínio Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, com sortidos Orquídea
loja você encontra variedade até a última bolacha do pacote. Agora também com uma versão 100% recheada. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social. Para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa, entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h52 e o debate segue aqui nos intervalos também. A gente fica em polvoroso. Eu, Beverly Rocha, Ivanir Gasparim, Pablo Carlotto, batendo um papo franco, honesto sobre situações que deixam a gente, às vezes, estafado. Eu usei a palavra estafado e me parece que, num segundo momento, ela ficou ainda mais correta, né, a aplicação dela. Mas saindo um pouquinho do universo que nós vimos falando, que era, resgatando para quem ligou o rádio agora, nós gastamos uma energia, tempo-vida, energia mental, energia física, dinheiro, né, custo de vida, financeiro, para manter apenas a nossa existência. Esse é um lado, né? Temos que revisitar isso. Está valendo a pena? Combina com o que eu quero para os meus próximos anos, para minha próxima etapa de vida? No lado do Gasparim, né? Como tá difícil a gente fechar a conta para uma organização física ser funcional diante de ferramentas, pessoas, né? Uma contabilidade, né? A gente estava falando um pouquinho sobre essas coisas todas. Mas, na volta, eu queria trazer Pablo e Gasparim. Ontem eu tive o privilégio de estar, mais uma vez, foi o segundo ano consecutivo que eu participei do Iftar. Iftar é uma das ações dentro do mês do Ramadã para a comunidade muçulmana. Pasmem, em Caxias do Sul tem uma comunidade muçulmana muito grande, que mora em Caxias do Sul também, que são migrantes, né, ou imigrantes. Por N motivos estão no Brasil e por N motivos estão na Serra Gaúcha. Um deles é a aproximação com a Universidade de Caxias do Sul. Muitos são atraídos para estudar na Universidade de Caxias do Sul. E essa comunidade, no mês do Ramadã, eles fazem vários jantares, porque eles ficam em jejum, né? Eles fazem vários jantares com a proposta de fraternidade universal. Então, eles convidam vizinhos, pessoas, autoridades, e num determinado dia eles convidam a imprensa, já de forma tradicional. É o segundo ano consecutivo que eu participo. E o que eu quero trazer com isso é que, embora esse intercâmbio cultural seja interessante, sempre aprende, né? Tem uma coisa que ficou muito clara para mim e combina com o que a gente está falando aqui, que educação social. Educação social é portar-se à mesa, é saber receber a porta, é saber fazer um convite, é saber agradecer a visita, enfim, isso é convivência social, né? Então, a boa convivência social, relacionamento social. Educação familiar, seja bem-vindo, educação fraterna, né? E mesa posta, com um sorriso no rosto, são linguagens universais e atemporais que nós fomos achando que não tinha mais valor. Mas quando ela acontece como fenômeno coletivo, ela é tão forte, tão marcante, tão evidente, tanto quanto o resto tudo que a gente estava falando. Essa percepção da tecnologia, a angústia, o perde, o fica. É tão forte quanto. É uma questão de a gente se dar a oportunidade para encontrar o equilíbrio. Mas quando eu falei a palavra lambuzar, né? O que é lambuzar? É misturar tudo, né? É pegar um buffet de sorvete, pegar 10 tipos de sorvete e misturar tudo. Mas eu acho que, eu sempre falo, eu gosto muito dos rituais. Minha irmã que dizia vaca atolada. Vaca atolada. O que sobrou de comida ontem, botamos tudo no mesmo. Mas assim, soborou. O que é os rituais, né? O que é o ritual à mesa? Você falou assim, ó, o ritual de um casamento, o ritual do, entendeu? Ou seja, eu digo o seguinte, ó, você lecionando à noite, por exemplo, na universidade, você pode trabalhar que nem, eu digo assim, com muito cansaço. Você chega na universidade, você leciona, você sai de lá descansado, você sai aliviado. O que eu quero colocar é que eu preciso ter rituais, ou seja, eu preciso trabalhar 8 horas e depois eu preciso descansar, eu preciso cortar.
eu sempre tinha umas propagandas no passado, por que o trabalho em casa é estafante? Você imagina você acordar, não tomar banho, você, sabe, você vai ficar maluca. Por que às vezes a dona de casa cansa? Porque é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você precisa ter rituais de cortes, ou seja, você trabalha 8 horas, você vai jantar, você... só que, de alguma forma, nós estamos vivendo nos aplicativos e as redes sociais hoje que você não desliga mais. Por que você, às vezes, não deve trabalhar no local que você descansa? Porque eu sempre digo, né? Você trabalha, por exemplo, você é um microempreendedor, você mora no mesmo local de trabalho. No domingo de manhã, você acorda, você vai olhar um cheque sem fundo, você vai ver os problemas. Você acaba não descansando. E hoje, mais do que nunca, e por isso que dá muito estresse hoje, principalmente, e quem vende é a força intelectual. Porque eu, como empresário, se eu tenho uma grande dívida na segunda-feira, eu não consigo passar o fim de semana legal. Se você vende a força braçal, você desliga. O que nós precisamos é mecanismo de desligar. Mas às vezes, Gasparinho, só para a gente, às vezes, furar uma bolha, né? Concordo contigo. Mas às vezes essa pessoa que tem um trabalho braçal, ela também não desliga porque ela vive outros conflitos. Então todos tem nós... os carnês para pagar. As pessoas estão todas elas imersas nos conflitos contemporâneos. Isso é uma coisa que a gente precisa olhar também. Eu tenho os meus, tu tens os teus, e nós juntos temos os dois somados. E aí só dá ruim, né? Eu só não queria deixar na retinha final do programa, acabei não falando, e tem a ver com o que a gente falou aqui durante o programa, nesse mesmo jantar do iftar, né, que eu participei ontem, no Harmony, que é um espaço de encontros, né, dessa comunidade muçulmana em Caxias do Sul. Existem famílias com uma nomenclatura em que os filhos estudam até para entender, para falar a língua, né, local. Então, normalmente são famílias que já falam inglês, já falam a sua língua nativa, que é o turco, e falam agora o português, com muita facilidade, né? Mas a mãe, por vezes, de uma família que tem 3, 4 filhos, ela não trabalha, ela fica em casa, assim como são famílias brasileiras também. Mas ontem eu sentei minha mesa com uma dessas representantes, porque no iftar se faz um intercâmbio, as mesas são arrumadas com pessoas que são da comunidade turca, com pessoas que são da comunidade brasileira, justamente para fazer essa troca de língua, de falar, de sentar-se junto, né? E sentei com uma pessoa que é mãe de uma família, né? 3 filhos. E ela sentada à mesa, se serviu, e dali um pouquinho veio uma das filhas, ela tem 3 filhos, uma das filhas, mocinha, veio, trouxe para ela, no prato da filha, vários alimentos, assim, e levou na mesa da mãe, assim, eu achei tão bonito aquilo. E aí a mãe pegou gentilmente uma docilidade no trato, e dali um pouquinho o esposo, que estava numa outra mesa, veio e serviu a ela refrigerante. E ainda eu brinquei com ela, a gente sabe quando uma pessoa é amada, quando outras pessoas servem essa pessoa, né? E esse é o link, quando a gente constrói relações a ponto de que alguém venha nos servir alguma coisa. Isso resolveria quantos dos problemas que a gente falou hoje aqui? Exato, muitos. Né? Muitos problemas. Como a gente está na reta final do programa, eu gostaria de salientar... E só para não deixar passar batido. E, em tese, no Brasil, é uma pessoa que não produz. Que não. Não produz, porque ela está em casa, né? Então, é uma pessoa que, em tese, não produz dinheiro, conhecimentos, porque está em casa, né? Veja bem. Mas produziu. Mas garantiu que quem produz hoje tem energia para produzir. É o exemplo do professor. Né? Mas como é reta final, eu gostaria de pontuar 2 coisas, né? Uma delas que pega esse link mais do final do programa, né? Que é a questão da cultura do encontro, que o Papa Francisco há tempo vem motivando, que um dos elementos para salvar a humanidade é a cultura do encontro, que ele já tinha mencionado antes da pandemia, e depois da pandemia ele voltou a falar várias vezes, principalmente quando fala sobre a questão da esperança. Mas eu gostaria de resgatar uma nuvenzinha que apareceu, né, um elemento que apareceu ao longo do programa que me chamou muito a atenção quando tu falavas, Bever, e a partir do que o Gasparim falou sobre a questão do pensar, do pensamento, e que hoje a gente tem a internet como uma grande divulgadora das ideias, aquelas ideias que passam batido, mas aquelas ideias que de fato vêm com uma carga muito grande sobre nós e que envolvem muitas vezes as dimensões de fé e de crença. Então nós temos que cuidar muito, muito quanto a isso também nas redes sociais. E eu fecharia o programa dizendo que, questionando e deixando essa pergunta, né?
para a gente. Talvez a gente já tenha ouvido essa pergunta, mas é necessário parar para dimensioná-la, né? Você é o que você pensa? Eu sou o que penso? Certo? E a outra é uma pergunta, mas é uma afirmação. Eu sou as ideias que estão flutuando na minha mente? Da onde vêm essas ideias? Quem plantou essas ideias? Quem semeou essas ideias? Quem ganha com as minhas ideias? E muitas vezes as ideias que tem na nossa mente, a gente as defende com ferro e fogo, certo? Mas a quem elas servem, essas ideias? Obrigada, Pablo. 12:01. Para fechar? Um abraço. Obrigada a vocês dois. E um abraço forte e fraterno. Fica aqui disponível esse conteúdo em